Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Até pouco tempo nós meditamos na nossa igreja, aqui na Igreja Batista da Costa Basca, no sudoeste da França, sobre a vida, como a vida não era um rio tranquilo, que vem inclusive de uma expressão e também de um filme francês que se chama La vie n'est pas un fleuve tranquille. Então a gente meditou sobre isso durante alguns meses e a partir deste mês de abril nós estamos meditando sobre a importância de crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. E o texto que utilizamos como texto base é 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Interessante que nesse texto nós encontramos inclusive a palavra graça, a graça de Deus. Não podemos pegar esse texto isolado do versículo anterior, que diz o seguinte: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, que vocês percam a posição que é vossa hoje. Como nós não vamos perder essa posição que temos em Cristo, a resposta vem no verso 18, crescendo na graça, porque ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem então Senhor, Salvador e Jesus Cristo. Nós temos uma posição. E a gente sabe que a graça é algo que você não pode adquirir, não tem como você comprar a graça, não tem como você ter mais graça fazendo determinadas coisas. A graça é um presente de Deus. O que ele está dizendo aqui é que você não pode dar ouvido a todo vento de doutrina, tudo que aparece por aí. Você tem que guardar a sua posição em Cristo. Como que você guarda essa posição? Crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essas duas coisas vão juntas aqui, a graça e o conhecimento. Não é ter mais da graça de Deus fazendo algo para merecer este presente, porque você não tem como merecer. É um presente imerecível, você não tem como merecer a graça. E uma coisa é certa, na sua graça Deus já nos salvou, nos regenerou, nos resgatou, nos deu vida eterna. E nos declarou justos diante dele. E somos agora filhos de Deus. Você não tem como receber isso a mais. Você é filho de Deus ou você não é. Se você é filho de Deus, se você nasceu do alto, isso é obra da graça de Deus. Você não pode receber mais disso, você já tem isso. O que nos falta é, na verdade, termos conhecimento disso. Sabermos disso e termos uma relação profunda com Jesus, uma relação que aumenta, que cresce com o tempo. A gente chegou até aqui, hoje, amanhã a gente quer chegar mais longe, mais distante. Então, o que nos falta é isso, é o conhecimento dessa verdade. No sentido, inclusive, de relacionamento, como é o caso aqui. Nós temos Cristo, estamos neles, nascemos do alto, e agora a gente tem que ir fundo nessa realidade, conhecendo a Cristo mais e mais e mais e mais. É o que ele está dizendo aqui, crescendo na graça e no conhecimento. Ou seja, a graça de Deus, que é uma só, que é um presente de Deus que a gente não merece, vai ocupar cada parte da minha vida. Tudo que eu recebo de Deus, eu recebo pela graça. Mas será que eu sou consciente disso? O que Pedro diz no início da sua carta é muito interessante, no capítulo 1 da primeira epístola. Porque lá estávamos na segunda epístola. Na primeira epístola, capítulo 1, verso 8, ele diz: ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Você não vê o Cristo, mas você crê nele e o ama. Qual é a medida do amor que você tem por ele? Qual é o lugar que ele ocupa na sua vida? Será que ele é a pessoa mais importante da sua vida? Será que ele é o seu tesouro? Ou você segue a Cristo porque você tem Cristo como o gênio da lâmpada do Aladim? Não é? Você
Vem a Cristo porque Cristo te cura, porque Cristo te dá isso, te dá aquilo. Ou você vem a Cristo por Cristo Ele mesmo, não havendo visto o amar a mais. Esse Cristo que a gente não viu com esses olhos, mas que vimos com os olhos do coração, a gente o ama. E o nosso maior desejo é de crescer no conhecimento desse Cristo, que Pedro chama na sua segunda carta de Senhor, antes de chamar de Salvador. Ele é Senhor da nossa vida. Ou seja, a minha vida, a tua vida, pertence a Ele. Se nós somos discípulos de Cristo, nós não nos pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E a gente permanece firme em Cristo, crescendo no conhecimento da graça dele. Entendendo no nosso espírito, no homem interior, como diz Paulo, a grandeza desse Cristo, a grandeza da graça dele. Ao ponto de que, se você não tivesse esse Cristo, você diria: eu não tenho nada. Com Cristo, você tem tudo. Sem Cristo, você não tem nada. Será que eu sou consciente disso? Será que eu sou consciente que eu posso perder tudo? Mas a única pessoa que eu não posso perder é Cristo. Porque se eu perder Cristo, eu não tenho nada mais. Não deveria nos surpreender que Pedro termina a carta dele dizendo: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, ou seja, agora e para sempre. Toda a glória será sempre dada a ele. Que Deus te abençoe.